Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma mensagem para a honra e glória do nosso Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clique no sininho para receber novas notificações. E se gostou, compartilhe o vídeo. Vamos ser missionários nas redes sociais. Hoje nós vamos estudar o tema número 3 do livro O Espiritismo na Igreja Adventista. Se você é um leitor, gosta de ler, adquira esse livro. O contato do irmão Valdomiro está aí na descrição do vídeo, está aí na tela do vídeo também, tá? Vou deixar aí embaixo. E você pode adquirir, entre em contato. Um livro maravilhoso que vai nos despertar para sair desse erro, para sair dessa mornidão. E hoje é o capítulo número 3, a origem do Espiritismo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, está na nossa playlist Espiritismo na Igreja Adventista. Então você pode entrar lá e assistir os vídeos anteriores. E hoje nós vamos começar com o texto lá de Ezequiel, capítulo 28, verso 14, 15 e 17, que diz assim, ó: Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel capítulo 28, versos 14, 15 e 17. Olha que interessante. Então, a origem lá do Espiritismo, a origem do mal, surgiu nesse anjo, esse querubim ungido, que estava ao lado de Deus. Ele foi criado sem iniquidade, e o mistério achou iniquidade nele. E Isaías também dá um relato gráfico da queda de Lúcifer, como que ele se rebelou. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que delimitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre a altura das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, verso 12 a 14. Olha que interessante. Um anjo perfeito, um anjo querubim ao lado de Deus, ele ambicionava o trono de Deus. Ele não queria ser igual a Deus, ser semelhante a Deus, crescendo cada dia mais. Ele queria tirar Deus e se colocar no lugar de Deus. Que coisa, né? A inveja é terrível. A iniquidade é terrível. E aí ele foi lançado por terra. Que coisa terrível. Então Lúcifer, que era um ser maravilhoso, era um ser criado por Deus com resplendor, caiu. E hoje é esse ser que traz maldade, que traz a mistura da verdade com o erro. É bem interessante a gente entender isso aí. Porque às vezes a gente pensa que o inimigo vem com todo o erro possível. E a gente vai logo notar. Não, ele mistura a verdade com o erro. Ele diz para Jesus, pula Jesus daqui abaixo, porque os anjos vão te guardar. Ele citou Salmos, ele cortou o texto. Os anjos vão guardar todos os servos de Deus, se estiverem nos caminhos do Senhor. Não se tentar, eu vou me jogar, eu vou tentar Deus, eu vou me jogar e está escrito que os anjos vão me guardar. Então ele corta o texto, ele mistura verdade com erro. E sempre tem esses textos. Corta o texto e põe 3 pontinhos. Muito cuidado com esses 3 pontinhos. Vamos estudar todo o contexto. Aí Jesus tem um texto que ele descreve os enganos satânicos daqueles que são infiéis ao Senhor. Dizem ser servos de Deus, mas não são. Ó, vós tende por o pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso
é pai da mentira. João 8, verso 44. Então, Jesus advertiu os fariseus daquela época que eles têm como pai o diabo. Por quê? O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. E os fariseus, a liderança da igreja, estava mentindo. Então o pai deles era o diabo. Então, irmãos, essa ideia que a gente está na igreja, tem cargo, sou teólogo, doutor, isso não significa muita coisa. Pode ser que nosso pai seja o diabo, misericórdia. Pode ser que a liderança da igreja, não todos, né? Muitos têm como pai o diabo. Estão pregando, estão cantando bonito, estão trazendo pessoas para a fé, mas são filhos do diabo. Como nós vamos distinguir os filhos do diabo, os filhos das trevas, com os filhos de Deus? São a obediência, o fruto do Espírito. Não é o fruto de trazer pessoas para a fé. Às vezes a gente pensa que o fruto é encher as pessoas da estudo bíblico e trazer pessoas para a igreja. Isso é uma benção. O servo de Deus deve fazer isso, levar a palavra de Deus para outras pessoas. Mas isso não é um fruto do Espírito, um fruto de conversão. Pode ser que a pessoa use persuasão, técnicas de coach, e está trazendo pessoas para a igreja. Pode isso acontecer. Então isso não é um fruto. João também deu uma advertência. Ó. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Quais as obras do diabo? É o pecado, a mentira. E Jesus veio para desfazer isso. Então aquele que diz que nós vamos pecar até a volta de Jesus é um servo do diabo, pela palavra de Deus. Ah, irmão, é muito forte essa palavra. Isso é escrito. Jesus que falou, vós tendes como pai o diabo, que mente. Então a mentira, irmãos, é do diabo. Vamos deixar a mentira. Não existe mentira branca, mentira amarela, mentira preta. Mentira é mentira. Vigiemos. Muito cuidado, irmãos. Então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. Então a gente pode se converter da mentira para a verdade, das trevas para a luz, porque Jesus veio fazer isso, desfazer as obras do diabo. A batalha não é entre a verdade e o erro, mas é entre a verdade de um lado e a mistura de verdade e erro do outro. Então, nós devemos ter cuidado com isso. O inimigo, ele vem com verdades misturada com erro. 99% de verdade e 1% de mentira, Jesus não está com isso, porque Jesus é 100% verdade. Fiquemos atentos. O primeiro engano de Satanás envolveu o espiritismo. Moisés descreveu como a serpente era usada por meio espiritualista. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5, o que ela disse? É certo que não vai morrer. Vocês podem pecar, vocês não vão morrer. Então a gente vê que muitos líderes, muitos pregadores estão pregando pelo poder da serpente. Peca e vive. Pode pecar até a volta de Jesus. É a serpente. A serpente que diz, pode pecar, Eva, que você vai viver. Os seus olhos vão até se abrir. E muitos estão dizendo, pode pecar, que seus olhos vão abrir na manhã da ressurreição. Peca e vocês vão ter vida eterna. Não vão ter. Porque a palavra de Deus diz, quem comete pecado é do diabo. Que anda no pecado, agarrado com o pecado. Esse é filho do diabo, como está em 1 João 3,8. Havia apenas um propósito, que era destruir a confiança na palavra de Deus. Essa era a intenção do inimigo. Esse sempre foi o propósito do espiritismo. Fazer com que os homens deixem de seguir o caminho da verdade para seguir o caminho da injustiça. Adão e Eva tiveram que fazer a escolha que todo ser humano posteriormente teve que fazer. Aceitar a palavra daquele
que é a verdade. João 14, verso 6. Que não pode mentir. Tito 1, verso 2. Ou aceitar a palavra daquele que é o pai da mentira. João 8, 44. Então, o pai da mentira é o inimigo. E aquele que é a verdade é Cristo Jesus. E a sua palavra é a verdade. Qual que nós estamos escolhendo no dia a dia, não por palavra. Porque muitas vezes esse povo honra com os lábios, mas seu coração está longe de Deus. Então, devemos seguir a verdade de coração, praticando a verdade. O diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, verso 2. Então o diabo está irado com o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e que mantém o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Então, Satanás está irado com esse povo. E ele sabe que tem pouco tempo e ele derrama sua ira, essa perseguição, a calúnia, a difamação, a mentira em cima do povo de Deus. E tenta enganar, porque esse é o único povo que mantém uma barreira entre o inimigo. O inimigo não consegue penetrar esse pequeno grupo que são fiéis ao Senhor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8. Então, meus queridos, o inimigo anda em derredor, em volta do povo de Deus, para tentar tragar aqueles que não estão vigiando. Então precisamos ser sóbrios e vigiar. Para ser sóbrios, precisamos manter oração, estudo da palavra de Deus e buscar fazer uma reforma de saúde, porque senão nossa mente fica meio bagunçada. Usar os 8 remédios de Deus. O sono, tem muitas pessoas que estão trabalhando para Deus e não estão dormindo direito. Fique irritadiço e aí, irmãos, tem as consequências. Se alimenta mal em horários assim, a irmã diz que é errado se alimentar em horários irregulares, tem que ter regularidade na alimentação. Se toma um café às 7 horas da manhã, o de jejum, meio-dia e 5 horas da tarde, tem que manter essa regularidade. Não pode, não, quando der fome eu como, ou estou trabalhando aqui, não vai dar tempo. Muito cuidado. Isso aí pode ocasionar problema no estômago e isso vai para a mente fica anuviada. E pode ter doenças, consequências terríveis. Cuidado, hein? Depois não adianta pedir para Deus misericórdia se Deus revelou as verdades e a gente rejeita. Deus não quer sacrifício de tolo. Vigiemos. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24, verso 4. Jesus advertiu. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muito cuidado com o engano, porque Satanás vem com verdades misturada com mentira. Olha só, Mateus 24, 24, outro texto bem profundo para nós, fazer uma reflexão, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 24. Então, muitas vezes a gente olha para Henrique Cristo e diz, olha lá, ele é o falso Cristo que Mateus 24 advertiu. Irmãos, isso é raposona. Os falsos cristos, os falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, iriam enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Tinha essa possibilidade, se os escolhidos não vigiarem, vão ser enganados, porque os enganos dos últimos dias serão terríveis, tenebrosos, 99% de verdade e 1% de mentira. Muito cuidado. Por quê? Porque vos não amo? Deus sabe, mas o que eu faço, farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Não é muito,
pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim de quais será conforme as suas obras. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 11 a 15. Então, meus queridos, aqui Paulo nos adverte, inspirado por Deus, que muitos iriam vir no mundo como falsos apóstolos, falsos ministros. E ele adverte que Satanás se transfigura de anjo de luz, de ministros de Deus, de apóstolos do Senhor. Então vigiemos, irmãos, porque os enganos são sutis. Se a gente não tiver uma ligação com Deus, em comunhão todos os dias, orar sem cessar, buscar a sabedoria do alto, nós vamos ser enganados. Irmãos, mas eu sou um líder de igreja, eu sou um líder de ministério, eu sou um obreiro de Deus, eu trabalho na obra do Senhor. Irmãos, o inimigo é desses que ele quer enganar. Porque se ele pegar esses, ele manipula os outros, os pequenininhos. Então vigiemos, irmãos. Não vamos acreditar nas pessoas porque elas são legais. Não vamos acreditar nas pessoas porque elas são bonitas. Elas têm um sorriso maravilhoso. As palavras delas são doces. Não vamos acreditar por isso. Mas elas trabalham para o Senhor, irmão. Tem canais no YouTube, os canais deles são grandes. Eles são líderes. Irmãos, lembre-se que o diabo se transfigura em ministros de luz. O inimigo, ele é sorrateiro. Vigiemos. Oremos ao Senhor e confiemos somente 100% na Bíblia e no espírito de profecia. Vigiemos, irmãos. Todos esses homens, todos nós, devemos passar no funil, que é Bíblia e o espírito de profecia. Cuidado. Vigiemos. A condição da sociedade hoje é a mesma quando Deus apresentou a Israel as abominações dos pagãos. E os mesmos avisos são necessários para o povo remanescente. O espiritualismo avança triunfante pela terra. O espírito de demônios operando milagres estão saindo aos reis da terra e do mundo inteiro para congregar para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Os homens estão procurando os que têm espíritos familiares, mas o povo de Deus não pode, em qualquer sentido, seguir as práticas do mundo. Eles devem guardar os mandamentos do Senhor. As linhas de separação devem ser distintamente marcadas entre o obediente e o desobediente. Haverá grande inimizade aberta e declarada entre a igreja e a serpente, entre a semente dela e a semente dele. Sign of the Times, 26 de agosto de 1889. Então a serva no Senhor, inspirada por Deus, traz um texto para trazer um alerta. O espírito das trevas, o espírito terrível do inimigo irá sorrateiramente entrar nas fileiras do povo de Deus. E haverá uma batalha entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. E a gente pode pensar, os filhos das trevas são aqueles homens maus, os homens que pregam contra as verdades, claramente o cristianismo. Não. Os filhos das trevas muitas vezes estão na igreja, dentro daqueles que professam ter a verdade. Porque os fariseus eram líderes da igreja, não eram líderes de ministério, líderes de igreja, líderes, obreiros que diziam obreiros do Senhor. E Jesus falou, vocês são filhos do diabo. Irmãos, com isso eu não quero levar vocês a uma desconfiança à liderança, aos irmãos que são dedicados na igreja, no ministérios. Eu só quero trazer um alerta para você estudar a palavra de Deus por si mesmo e comparar com os bereanos aquilo que eles falam através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Tem muitos líderes aí que são de Deus. Louvado seja o Senhor.
Muitos na época de Jesus tinham. José da Arimateia, Nicodemos. Então, é para a gente, a exortação é para a gente estudar a palavra de Deus por nós mesmos. Nós temos que ter comunhão nós mesmos. Nós devemos comer um alimento espiritual. E não as pessoas mastigar e cuspir na nossa boca. Não, devemos por nós mesmos. Devemos ter em mente que todos, o mundo, vão se voltar para o papado, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então todo mundo vai se voltar ao papado. O mundo inteiro andará seguindo a besta. Apocalipse 13:18 tem um texto, ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Então o mundo inteiro vai adorar a serpente, vai adorar o inimigo, o papado, mas vai ter um pequeno grupo de remanescente que vai dizer não, esses vão ser perseguidos pelo mundo inteiro. Então devemos se fortalecer hoje com o Senhor para ser uma muralha da verdade. As advertências da palavra de Deus sobre os perigos que cercam a igreja cristã pertencem a nós hoje. Como nos dias dos apóstolos, os homens tentaram, pela tradição e filosofia, destruir a fé nas Escrituras. Então hoje, pelos sentimentos agradáveis da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar almas para caminhos proibidos. Para muitos, a Bíblia é como uma candeia sem óleo, porque envolveram suas mentes aos canais de crença especulativa que trazem mal entendidos e confusão. Um trabalho da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir, está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está roubando o poder da palavra de Deus para controlar, elevar e inspirar vidas humanas. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a acreditar que o desejo é a lei suprema, que a licenciosidade é liberdade e que o homem deve prestar conta somente a si mesmo. Atos dos Apóstolos, página 474. Então, muito cuidado, a serva do Senhor aqui, inspirada por Deus, faz uma advertência nos últimos dias, que nós devemos ter cuidado, se acautelar contra a evolução, o espiritismo. Muitas igrejas têm aceitado a imortalidade da alma, têm aceitado a evolução. Não, vamos assim pegar a Bíblia e juntar com a evolução. Houve milhões de anos mesmo esse planeta foi criado. Mas quando Deus começou, quando Deus criou os homens, Adão e Eva, aí tem 6.000 anos mesmo. Mas antes já tinha milhões de anos na Terra. Vigiemos, irmãos. Porque Deus fez os céus e a terra e depois já criou os seres humanos. Então, essa ideia que tem bilhões de anos a Terra é mentira. E os dias que foi criado todo o planeta, tudo, são 6 dias literais de 24 horas. Houve tarde e manhã, o texto é bem claro. Então não se deixe enganar. Cuidado com sentimentos agradáveis. Os sentimentos não devem ser nosso guia. Vigiemos com a teosofia, vigiemos com o panteísmo, vigiemos com a filosofia e vigiemos também com essa ideia da autocrítica. Se conjecturar. Aquele texto que foi para o passado, nós vamos trazer assim para o dia de hoje, não significa isso. A alta crítica, ela quer reconstruir a palavra de Deus. Não, isso aqui não vale. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Não, vamos tirar até esse texto aqui, que hoje para a sociedade moderna não dá. O homem é o cabeça, o homem é o sacerdote do lar. Não, patriarcado não. Tira. E faz uma alta crítica
Não, isso aí é para o passado. Vamos trazer para nós hoje e fazer uma análise do texto. Irmão, quando Deus escreveu, é isso mesmo que ele quis dizer. Existe até essa alta crítica de reconstruir até o espírito de profecia dentro do adventismo. Devemos ter cuidado, viu? Vigiemos. Os magos dos tempos pagãos têm sua contraparte nos médium espíritas, no clarividente e nos cartomantes de hoje. As vozes místicas que falaram em Endor, em Éfeso, ainda estão, por suas palavras mentirosas, enganando os filhos dos homens. Pudessem o véu se levantar de diante de vossos olhos, nós veríamos anjos maus empregando toda a sua arte para enganar e destruir. Onde quer que uma influência seja exercida para levar os homens a esquecer Deus, lá Satanás está exercendo seu poder de encantamento. Quando os homens cedem à sua influência, antes que perceba, a mente está desviada e a alma poluída. A advertência do apóstolo à igreja de Éfeso deve ser atendida pelo povo de Deus hoje. Não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes repreendei-as. Atos dos Apóstolos, página 290. Então, irmãos, não vamos ter comunhão com as obras das trevas, mas vamos só dar uma curiosidade. Vamos lá para entender o erro, para que a gente possa ajudar o povo de Deus. Irmãos, nós temos que aprender a verdade. Aprendendo a verdade, o erro cai por terra. Não devemos aprender o erro para combater o erro. Não devemos ter nenhuma comunhão com as trevas. Vigiemos. Cuidado com as sociedades secretas. Saiam delas. Não tenham comunhão com elas. Cuidado com as palavras lindas que eles falam. Lembrando que o inimigo vem com 99% de verdades e 1% de mentira. É totalmente mentira, porque a palavra de Deus é pura. Muito cuidado, um copo de água cristalina e um pingo de conta-gota de água de fossa contamina toda a água. Deus é 100% verdade. Deus é 100% puro e nós devemos também ser 100%. E Jesus fala para nós em João capítulo 5, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, irmão, sem Jesus, a gente não tem discernimento entre a verdade e o erro. Sem Jesus, a gente não pode vencer, combater as obras do diabo. Sem Jesus, a gente não pode. Devemos ter comunhão com Jesus. E como ter comunhão com Jesus? Estudando diariamente na primeira hora do dia, no mínimo, tirar 1 hora para Deus de comunhão, no mínimo. Aqueles que fazem oração rápidas e saem para o trabalho, esses já estão caídos na fé, precisam se levantar. Esses não vão aguentar, esses vão ser enganados pelos enganos do diabo. Devemos ter comunhão com o Senhor. Passar todo o tempo possível com Jesus, estudando a palavra de Deus em oração, estudando Bíblia e o Espírito de Profecia. Quantos livros do Espírito de Profecia você tem lido? Quantos capítulos da Bíblia você tem lido, estudado? Quanto tempo você passa em oração por dia? Faça essa análise. No ano, quantos livros você já leu? Você tem estudado a palavra de Deus? Faça uma análise na sua vida. Será que você está pronto para o grande embate que, se possível, enganaria até os escolhidos? Irmãos, a gente anda assim, numa condição de mornidão, achando que quando vier o tempo a gente vai se despertar. Irmãos, terrível é esse engano. Nós não vamos nos despertar. Nós devemos estar despertos hoje. E quando vier os enganos, pelo poder do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, a gente vai discernir e vai dizer, não. O inimigo vai usar pessoas que hoje a gente pensa que são consagrados. Vigiemos.
nós vamos ser enganados. Vigiemos, precisamos ter comunhão com o Senhor. O irmão não me salva, o irmão não me consagra. Aqueles só vivem ouvindo pregações de YouTube, na internet, nos púlpitos, vão cair, porque estão comendo alimento mastigado, sem nutrientes, estão enchendo a barriga, mas não estão se nutrindo espiritualmente. O impacto do espiritismo na nova era tem sido mostrado repetidamente. A reportagem de capa da revista Times de 4 de novembro de 1991 foi intitulada A Nova Era na Medicina Alternativa. Ela dividiu as várias formas de tal medicina em 4 categorias. 1. Botânico, que inclui aromaterapia, o uso de óleos essenciais de plantas e flores para massagear a pele ou inalar. Cuidado com esse tipo de ideias. Pode ser muito bom, mas vem da nova era. Muito cuidado. Fitoterapia medicinal, promover a saúde e tratar de doenças com porções derivadas de plantas. E homeopatia, o uso de quantidades diminutas de remédios que em doses maiores produzem efeitos semelhantes aos da doença em tratamento. Vigiemos, irmãos. Vigiemos. E isso vem muitas vezes da nova era. E a gente está praticando nova era espiritismo sem saber. Vigiemos. A abordagem de estilo de vida da nova era, que inclui macrobiótica, disciplina dietética e de saúde baseada no equilíbrio do Yin, energia passiva, e o Yang, energia ativa. Esse equilíbrio do Yin e Yang vem diretamente do paganismo chinês. A medicina Ayurvédica, um sistema indiano de 4.000 anos, no qual a dieta e terapias, principalmente ervas e massagens, dependem do tipo de corpo. E medicina holística, uma variação da medicina convencional que enfatiza o estilo de vida e os fatores psicológicos, tratando toda a pessoa. Então, irmãos, vamos vigiar com esses pontos da nova era. Vamos buscar o Senhor. A serva do Senhor, o Espírito de Profecia, tem orientações para nós. Então, vigiemos. Terceiro, a manipulação prática, que inclui a reflexologia, massagem de áreas dos pés para afetar o resto do corpo. Hoffing, massagem profunda e às vezes dolorosa para realinhar o corpo. Shiatsu, massagem terapêutica japonesa, usando pontos de pressão. Técnica de Alexander, treinamento para melhorar a má postura e assim aliviar a dor. Quiropraxia, manipulação da coluna para aliviar dores nas costas e outras doenças. Acupressão, usando os dedos em vez de agulhas, em uma técnica semelhante à acupuntura. E a acupuntura, um método chinês de 2.000 anos para aliviar a dor e manter a saúde, inserindo agulhas finas no corpo em ponto específico que se relacionam com diferentes partes do corpo. Então, meus queridos, eu falei e tenho dito isso, que 99% de verdade e 1% de mentira é mentira. Irmãos, para que a gente está se afundando em temas que não estão na Bíblia e no Espírito de Profecia? Para quê? Porque ir além daquilo que está escrito. Para que a gente... Irmãos, o inimigo, ele vem com a aparência de luz. Vigiemos. Tem coisas aqui que são boas, mas muitas vezes mistura com o erro e se torna 100% inimigo. A mente sobre a matéria, que inclui a cura pela cor, luzes brilhantes coloridas no corpo para alterar a aura da vibração. Cristal, cura, uma terapia da nova era que pretende derivar energia de cura de quartzo
e outros minerais. Biogenética, troca de energia entre pacientes e terapeuta. Imagens guiadas, terapia em quais os pacientes são encorajados a imaginar seus próprios sistemas imunológicos lutando contra doenças. Hipnoterapia, fazer sugestões terapêuticas para pacientes que estão em transe semiconsciente para aliviar a dor e cura rápida. Biofeedback, o uso de máquinas para treinar pessoas a controlar funções involuntárias, como tensão na mandíbula, velocidade e circulação nas mãos. Que coisa terrível, irmãos. Todas essas coisas vêm da nova era. Coisas que aparentemente são boas. Irmão, por que a gente não fica nos 8 remédios de Deus? Para que a gente vai além do que está escrito? Por quê? Nós temos coceira nos ouvidos? Por que essa emissão aí? Por que isso? Irmãos, vamos voltar à Bíblia e o Espírito de Profecia. Esse negócio de ficar olhando a doença através dos olhos. Tem muitos terapeutas que dizem ser adventista, que olham para os olhos das pessoas e dizem: você tem 6 meses de vida. Você tem tal doença. Que diacho de coisa é essa aí, irmãos? Irmão, que coisa terrível é essa? Isso aí vem da nova era, isso é espiritismo trazido para dentro da igreja. E a irmã Arte adverte contra isso. Deus usa ela para advertir. Esse artigo na revista Time apontou a razão pelo qual a medicina da nova era está se tornando popular. Muitas pessoas fartas de medicamentos alopáticos estão se voltando para métodos alternativos. Ao invés de usar os remédios simples e naturais que Deus deu para aliviar as doenças e restaurar a saúde, eles estão se movendo para o místico e o pagão. Embora possa haver alguns elementos bons em algumas dessas terapias, cada uma delas tem suas raízes no misticismo, paganismo e no que agora foi reunido em um conjunto de paganismo, espiritismo e humanismo, a nova era. Olha que terrível. Então, irmãos, 99% de verdade e 1% de mentira, 1% de impureza é errado. Por que a gente não se volta para os 8 remédios de Deus? Está aí, ó, os 8 remédios de Deus. E os 8 remédios de Deus cura a pessoa, transforma ela e entra na raiz. Por que eu fiquei doente? Meu estilo de vida. Então eu tenho que mudar o estilo de vida. Eu sou curado, eu mudo o estilo de vida. Não é aqueles remedinhos até naturais que ficam só tirando a dor. Nós devemos ir, irmãos, na raiz, tirar a raiz. A gente que está no campo conhece muito bem a braquiária. A braquiária, se você passar a roçadeira por cima, se der uma chuva, 10 dias ela cresce totalmente o que estava. Cresce mesmo, com força. Como a gente deve fazer? Arrancar na raiz. E ela é profunda. A gente mete a enxada assim, puxa e vem com a raiz. E tem que plantar outra coisa por cima, para que ela não nasça de novo. Mesmo se tirar pela raiz, a semente fica. Então devemos deixar aqueles hábitos ruins e agora ir para os hábitos bons. Transformar a nossa alimentação, que era ruim, em agora uma alimentação 100% do Senhor. Não fazer exercício, começar a fazer exercício. Não tomava sol, agora toma sol. Então tirar pela raiz o mal e colocar outra cultura, que é a cultura dos 8 remédios de Deus, praticar ela. Chegamos ao ponto em que quase todos os seminários do tipo aprimoramento anunciados publicamente estão sob o controle das teorias e filosofias da nova era. Cuidados extraordinários devem ser exercidos ao considerar participar e financiar tais programas, como controle de estresse, aprimoramento do casamento, liderança, habilidade de vendas, expansão da mente, aprimoramento educacional, relações interpessoais aprimoradas e seminários semelhantes. O que pode parecer à primeira vista
bom ou desejável. Provavelmente será um programa construído sobre princípios espíritas e pagãos. Certamente, este é o momento para uma especial orientação espiritual na vida de todo o povo de Deus e também um momento de alerta contra os perigos inimagináveis que estão testando a lealdade do remanescente de Deus no fim dos tempos. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs, muitas vezes essas coisas parecem ser de Deus, mas tem um pinguinho, um conta-gota de fossa dentro desse copo cristalino. Irmãos, essa ideia moderna que nesses últimos dias surgiu, que é o coach, essa palavra bonita, né? Coach, todo mundo é coach hoje. Essa ideia de que entrar nas mentes das pessoas, olha, fecha seus olhos, como essas salas aí, sala 50, 52, sei lá o que é isso. Feche seus olhos, imagine você entrando no templo. Você está vendo os objetos? Os objetos? Você está vendo você lá na Nova Terra, andando com a sua família? Imagina. E aí entra naquele transe. Ou na igreja, como alguns fazem. Repita comigo, todo mundo. Feche os olhos e repita comigo. E isso, sabe o que é, irmãos? Isso é hipnotismo. Vigia. Vigia. O nosso culto é um culto racional, sóbrio. Vigiemos, irmãos. O inimigo quer derrubar a última barreira, que é o povo de Deus que guarda os mandamentos. Ele quer destruir esses. Porque se ele derrubar esses, ele domina o mundo inteiro. Mas louvado seja Deus, que Deus sempre teve e sempre vai ter o remanescente, que vai ficar como muro de fortaleza do Senhor, que o inimigo não pode derrubar a verdade. E esse povo guarde os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e que mantém o testemunho do Espírito de Profecia, que tem o Espírito de Profecia, esse povo vai prevalecer, vai crescer e vai triunfar nesses últimos dias. Eles vão receber a chuva serôdia, eles vão dar o alto clamor. Você não quer participar desse povo? Você não quer se arrepender de todas essas ideias, filosofias da nova era, o espiritismo, do espiritismo? Você não quer vir para a luz e deixar as obras infrutíferas, as obras do diabo? Então eu convido você para se alistar na bandeira do príncipe Emanuel. Meus queridos, vamos buscar o Senhor, vamos vigiar. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, irmãos, compartilha. Vamos alertar nossos irmãos. Vamos ser missionários nas redes sociais. Deixemos a covardia espiritual. Ah, mas meu pastor pode me prejudicar. Meu pastor pode me perseguir se eu espalhar. Espalhe, irmãos, nos grupos do WhatsApp. Se você não fizer isso e o irmãozinho morrer no erro, você não advertiu ele, o sangue dele vai recair sobre você e você vai estar, você irmãozinho, totalmente perdido. Misericórdia, irmãos. Que a nossa família possa ser salva. Que nós possamos ter coragem no Senhor. Vamos advertir nossos irmãos, dar um alerta. Essa mensagem não é para desanimar você. Não é para destruir a igreja do Senhor. Porque há um povo de Deus dentro do CNPJ, dentro do Ministério do Centro Próprio, em todos os lugares, entre outras denominações, que Deus vai chamar e haverá um só povo, um só pastor, um só rebanho. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma boa semana, na paz do Senhor Jesus.